Bom, e o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que a gente grava. Bom, já vou avisando que é mais coisa que é voz da minha cabeça, é coisa que eu parei para observar, que eu passei, e aí eu observei, e a partir dessa observação que eu fiz, né, de olhar e estar presente no mundo real, né, observando, olhando as coisas como funcionam de verdade, eu resolvi fazer esse vídeo. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre trabalho e você ser jovem, você aí jovem, trabalhe por aí vai. Bom, talvez aqui para ilustrar, eu gostaria de trazer duas coisas para ilustrar. O primeiro ponto é que muitos se dizem que hoje em dia o jovem ele não tá a fim de trabalhar, tá todo mundo, essa geração é cheia de frescura, essa nova geração tem suas peculiaridades, suas demandas e por aí vai, exigências. E sinceramente eu não consigo concordar muito com isso, não. Eu não consigo concordar. Talvez eu concorde em partes, eu não sei muito bem como que eu poderia trazer isso daí. Mas quando eu ouço as pessoas falarem sobre isso, elas sempre falam de uma maneira que é como se você jovem, né? Você que tá aí, cara, entrando no mercado de trabalho, você tá fazendo suas correrias e por aí vai. É meio que geral isso. Sempre trazem essa ideia de maneira geral. E eu não sei. Ultimamente eu tenho tido algumas experiências com a garotada e com o pessoal mais jovem. E eu estou muito satisfeito, cara. Eu tô muito satisfeito. Eu acho que muito do desafio, do problema aí, né, com o jovem, é por conta do tanto de coisa que eu não digo nem a pressão de ter que escolher. A pressão de ter que escolher era pra minha geração. Eu sinto isso, inclusive. A minha geração viveu uma pressão de ter que escolher. Você sair do colégio, e aí você tinha que fazer o tal do vestibular, e ali você ia definir o que você ia ser pro resto da sua vida. Hoje em dia eu já não vejo mais isso. Pelo menos, assim, eu posso estar totalmente errado, não tem problema. Até eu gostaria de saber a sua opinião aqui. Esse vídeo aqui é para ser uma troca de ideia entre a gurizada, entre você que é pai de alguém que é jovem, que está indo pro mercado de trabalho. É uma troca de ideia isso aqui, preste atenção, é uma troca de ideia. Então eu vejo que a pressão da escolha era muito para a minha geração. Talvez a minha geração foi uma das últimas a ter essa pressão da escolha mesmo, né? Repito, né? Você tem que fazer todo aquele negócio de estudar a vida inteira e não sei o que, e aí você vai para tudo isso para você fazer um vestibular e escolher o que você vai ser pro resto da sua vida. Porque aquilo lá significava que você teria garantia de prosperidade na sua vida, sei lá, qual a palavra que a gente pode utilizar para isso, mas era a garantia de futuro. Parecia que assim, o caminho era esse, garantia de futuro. E hoje eu vejo que talvez assim, aí repito, né, voltando ao ponto que eu falei que muitos estão criticando aí a gurizada aí que tá com esses problemas de decisão, né, não querem nada com nada, e eu vejo isso daí como um sintoma de um mundo que, querendo ou não, está cheio de, vou utilizar a palavra oportunidade, mas não sei se seria a palavra oportunidade, seria possibilidades. Eu acho que essa daqui é a melhor palavra que eu posso utilizar. Um mundo cheio de possibilidade, porque repito, na minha geração a gente tinha um contato com um microcosmo ali, né, poucas pessoas e por aí vai.
hoje em dia a molecada tem acesso a milhares de coisas. Então é como se o buffet de possibilidades é um buffet gigantesco. Então, dito isso, a segunda coisa que eu gostaria de trazer para você é uma experiência que eu vivi com um jovem, cara. Uma menina jovem. Inclusive, eu já vou dizer aqui para vocês aqui, eu vou citar o lugar, vocês vão lá, cara, eu juro para vocês assim, de atendimento, com relação a atendimento, a gente sempre não sei se você tem experiências aí, péssimos atendimentos em coisas e por aí vai, e é engraçado que a gente costuma sempre lembrar quando a gente é mal atendido, né? E ignorar às vezes que nós somos muito bem atendidos. A gente tem essa mania, né? É sempre assim, né? A gente... É normal esse negócio aí. Aquilo lá, a gente dá atenção ao que é negativo e esquece as milhares de vezes de coisas positivas, né? As milhares de coisas positivas que aconteceram. Isso é normal do ser humano, etc, etc. Né? Mas eu fui tão bem atendido e eu vou contar isso aqui pra vocês. Eu e minha esposa, nós fomos nós estávamos voltando de viagem e aí fizemos uma parada numa cidade que se chama Maringá, Paraná, viu? Essa cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas. É incrível que toda vez que eu vou para essa cidade eu tenho uma experiência muito boa, é incrível. Eu não sei o que acontece com a água de Maringá, mas eu tenho a sensação que a grande maioria das pessoas que estão lá são pessoas muito boas, cara. Que impressão maravilhosa. Eu já vivi esse sentimento em outras cidades, mas inclusive está competindo aqui o nosso sentimento de cidades melhores aqui do Brasil, está competindo, né? A gente tem sempre uma briga aqui discutindo entre Criciúma e Maringá, né, Paraná. Um dia eu conto a nossa experiência que nós vivemos em Criciúma, que também foi um tanto que esquisito, no sentido de que a gente fala, cara, nós estamos na Europa, é isso, nós mudamos de país, nós estamos na Europa, em algum lugar da Europa isso aqui, né, o nível de educação que a gente teve como experiência. Mas repito o que eu tava falando, nós passamos lá por Maringá e tal, e aí paramos para almoçar, fomos almoçar num shopping, um mercado, né? Um mercado municipal ali. E tem uma loja que toda vez que eu passo por Maringá, eu sempre vou nessa loja. E qual que é o nome dessa loja? Maringá Futebol Clube Store. Isso mesmo. Eu tô falando a loja oficial do Dogão. Dogão, o time que é o time da cidade. Esse time, inclusive, que incrível como que eu me apaixonei por esse time. Eu me apaixonei porque, cara, tem tudo pra ter tudo de bom, sabe? É um time da cidade, ele é verde e preto, as cores principais deles é verde, preto e branco, né? Essa mistura maravilhosa. Tem mascote, tem um estádio no centro da cidade, tem toda aquela atmosfera de um time da cidade, meio que de interior, aquela coisa calorosa, e o desafio, sabe, do underdog, vamos chamar assim, né, o underdog, aquele que ninguém tá acreditando que vai conseguir avançar e acaba superando, né, apesar de ser um time muito novo, já teve alguns feitos interessantes e por aí vai, vão atrás de conhecer o Dogão, rapaz, que maravilha, né, mas a experiência que eu tive é exatamente nessa loja. E eu estava lá com a minha esposa e nós chegamos lá, eu tava a fim de comprar uma camiseta. Cara, senta aí que vai demorar a história. Eu vou contar a história completa aqui pra vocês. Inclusive que eu acho que vale a pena mesmo. Realmente eu valorizar essas coisas, as coisas que são boas, eu acho que vale a pena, Vaninha. Valorizar, tem que dar eu acho que é bem da pessoa aquilo ali, e aí conecta, né? Eu vou aprofundar mais aqui, mas é isso mesmo. Nós fomos na loja e aí eu ia comprar
eu ia comprar uma nova camiseta, porque toda vez que eu passo lá eu compro alguma coisa. Toda vez que eu passo nessa loja eu compro. E agora vai ser muito mais, porque eu vou comprar mais e mais vezes. Toda vez que eu passar lá, eu vou estar sempre passando lá para comprar alguma coisa, né? E a minha esposa comentou com... eu vou citar nome aqui, ó. O nome da atendente. Vocês vão atrás dessa menina. Essa menina, rapaz, que atendimento maravilhoso. Eu estou falando, o nome dela é Thaís. Ela se chama Thaís. É isso aí. Então, se vocês entrarem em contato aí, fala com a Thaís. Essa menina, olha, o atendimento dela foi 100 de 100. Não foi nem 10 de 10, foi 100 de 100. E aí, a minha esposa, ela pegou e comentou que o quanto que eu gostava inclusive eu estava com uma camiseta do Maringá, uma camiseta que é camiseta comemorativa e por aí vai. Eu tenho, ela é muito bonita, né, e por aí vai. E aí a gente tava ali na loja e minha esposa virou e comentou assim: cara, ele gosta tanto dessa camiseta aqui, dessa camisa, e ela tá dando uma falhada aqui no escudo, tal. A gente não soube como de certa forma ter o manejo adequado ali, né, no tratamento dessa camiseta, né, na hora de lavagem, etc, né, não dá, tem coisas que não dá para tratar de maneira comum, normal, minha ignorância, por aí vai. E aí, minha esposa comentou assim, comentou como, cara, sem esperar nada, só comentou falando assim, ele realmente gosta desse negócio, tanto que ele usa toda hora e por aí vai. Esse é o contexto. E, gente, algo que eu não esperava aconteceu. Simplesmente a atendente falou assim: não, eu vou resolver esse problema. Até então a gente não tinha pensado isso como um problema. Nós ficamos espantados. Eu e minha esposa, nós ficamos espantados. Peraí, mas né, a gente não tá reclamando, né? Ela: não, isso aí não está certo, eu vou resolver esse problema. Pois bem, talvez eu poderia acelerar um pouquinho mais aqui a história e ir direto ao ponto, falando que simplesmente eu ganhei uma camiseta nova do Maringá. Simplesmente eles me mandaram essa menina, né, a Thaís, ela foi atrás, né, de resolver esse problema. Ela pegou minha camiseta antiga, na hora eu comprei uma nova lá e já saí vestindo ela, e aí ela pegou e me deu uma nova. Ela simplesmente me deu uma nova. Como ela não tinha no estoque, ela falou: vou te enviar por correio. E agora ela me enviou por correio. Vai estar para chegar aí e tal. E tá chegando aqui. Com certeza nos próximos dias aí vai estar chegando esse produto novo. Tá, por que eu estou dizendo isso daqui? A menina era uma menina nova. A menina é uma representante dessa nova geração que todo mundo critica aí, que todo mundo fala que não quer nada com nada e por aí vai. E ela, cara, ela entregou um atendimento extremamente excelência. Ela fez algo que eu não estava nem esperando. Ela fez, tipo assim, ela foi muito mais a mais, entendeu? Então, o sentimento que eu tive ali e aí, talvez aqui já podemos até estar entrando no que eu gostaria de trazer aqui para você, quando se trata no sentido do que eu quero propor para você, que é algo que eu acredito que seja uma ordem de prioridades para que você encontre um trabalho, para que você busque o lugar que você vai se trabalhar e por aí vai, que tem essas três características aqui, que eu acho que com essas três características você vai ser uma pessoa bem feliz. E eu acredito que, inclusive ali, a Thaís deve passar por essas três características aqui que eu vou citar para vocês aqui, porque realmente ali ficou bem claro que aquela pessoa estava trabalhando com algo que ela gosta, eu senti a paixão pelo time, pelo trampo, eu sentia tipo assim: não, vou resolver o problema pelo que ela faz, não, isso não pode ficar assim, por aí vai. E realmente eu fiquei espantado por ser tratado bem. Pois é, a gente fica espantado por receber um bom atendimento, cara. É esquisito isso, né? Mas
Mas é isso, não é comum. O comum é o contrário, né? O normal é o contrário, você não esperar nada e realmente não receber nada. E ali eu não estava esperando nada e recebi muito, assim, absurdamente muito. Então realmente eu devo. Eu me senti obrigado em trazer como que eu posso falar assim? Deixar um registro aqui do quanto foi interessante e cara, o quanto o lugar deveria valorizar o trabalho dessa menina. Cara, eu sério, a hora que entendeu? Deveria valorizar demais. Realmente demais. Dito tudo isso aqui que eu falei, aí a gente pode entrar naquilo que eu gostaria de falar para vocês aqui, que eu acredito que seja as características que vocês deveriam buscar. Você jovem, cara, ou você aí que é pai de um jovem, você deveria instruir os jovens aí, essa galerinha aí que tá chegando aí para arranjar o trabalho, para ter o trampo, não sei o que. Aí nesse sentido, aqui que eu vou falar, né? Eu não sei, eu coloquei nesta ordem porque eu acredito que essa seja a ordem que eu acredito ser interessante, mas assim, eu gostaria inclusive de saber de vocês qual que é a ordem que mais agrada a vocês aí. Você poderia até deixar no comentário, mas eu vou falar qual é a minha ordem. Então vamos lá. A primeira ordem, a primeira coisa aqui na ordem de prioridades para mim, eu creio que seja você buscar um trabalho cujo trabalho ele traz para você uma base no sentido de que você possa construir bons relacionamentos. Isso mesmo, bons relacionamentos. Há tempos atrás eu fui convocado a desenvolver desenvolver essa marca de erva mate, né, voltada para o público nerd, e parte do que me convenceu foi que a pessoa, né, que é um amigo meu, me convidou e falou, parte do que me convenceu foi que ele disse que poderia ser muito divertido fazer isso. Aquilo me ganhou já de primeira. A hora que eu li, dá pra ser divertido, eu falei assim, putz, dá pra ser divertido isso daqui. Então, é isso que eu quero propor pra você, porque você tenha, busque a diversão no trabalho. Não tô falando de micagem, pra palhaçada, não, eu estou falando de você ter prazer por aquilo ali que você está fazendo, no sentido de parceria, pertencimento, né? Então você está num lugar que você se sente parceiro, companheiro, cara, putz, cara, realmente estamos juntos nesse desafio aqui, né? Você ter esse pertencimento. Eu acho que poderia até ser mais simplificado nisso, em pertencimento. Então você buscar um relacionamento, bons relacionamentos. O segundo ponto que eu acredito que você, jovem, ou você, pai de jovem, deveria instruir, né, ou buscar ter. O segundo ponto é a questão do propósito. Pois é, cara. Eu acho que propósito é algo muito importante. Pelo menos para mim, o propósito é muito importante. Eu não consigo fazer coisas sem propósito. Eu não consigo. Eu até brinco, que eu já brinquei muito na minha vida falando que eu não teria capacidade de ter sair e ter, por exemplo, uma casa de parafusos, né? Algo que fosse só a troca monetária ali, eu pegar o produto, colocar aqui, vender e ter margem, por aí vai. Eu sei que muitos fazem isso, eu sei que muitos e tá tudo bem, gente, tudo bem. Eu tô falando isso aqui pra mim e eu tô tentando organizar aqui de uma forma que ajude, coopere para esse desafio da molecada aqui, que o buffet, como eu disse, é cheio, é repleto de escolhas, tem muita coisa para escolher, muita coisa para olhar, muita coisa para observar. Então às vezes vocês estão
perdidos, estão um pouquinho perdidos, então encontrar algo que se alinhe ao seu propósito. Se você ainda não descobriu qual é o propósito, volta um passo antes. Encontre relacionamento e começa fundamente antes. Entendeu? Até você começar a fazer, até você desenvolver o seu propósito conforme você vai fazendo as coisas. Conforme você vai fazendo, você vai desenvolvendo. Se você não tem um propósito claro, você vai desenvolvendo conforme você vai fazendo as coisas, né? E aqui o propósito, eu digo assim, não é no sentido de eu quero transformar o mundo, eu olho para esse mundo e eu gostaria de salvar as tartarugas dos canudos. Não é isso. O propósito aqui é o desafio. É o desafio. É você se colocar, você olhar para algo e falar assim, cara, pensa esses surfistas de ondas gigantes, cara. Pensa, a hora que esses caras estão em cima da pedra ali, eles estão olhando pra onda e estão pensando, eu vou surfar essa onda. Eu vou pegar essa onda vai ser minha. Não, eu vou fazer isso. Entendeu? Pelo quê? Pelo desafio. É o desafio mesmo. É você pegar algo do zero e construir e chegar ao 100. Né? Você construir algo do zero, por exemplo, é um grande exemplo de propósito, né? Mas talvez aqui, eu repito, o exemplo do surfista olhando para a onda e se imaginando surfar aquela onda e falar assim, cara, eu vou vencer essa onda pelo desafio. Isso é o propósito. Isso é o propósito, cara. Pode ter vários outros propósitos, ajudar pessoas no meio do caminho, e por aí vai, pode ser, mas ele está sempre alinhado. Isso aqui, tudo que eu estou dizendo é uma opinião minha. Eu entendo que está alinhado ao desafio. Todo propósito está totalmente alinhado ao desafio. Isso nos leva à terceira coisa que eu acredito que vale a pena a gente ter uma atenção, um ponto de atenção, e na hora, no momento da decisão do que nós queremos fazer, onde nós queremos estar, né? Isso já vai nos encaminhando, inclusive, para o final deste vídeo aqui. Eu acho que, eu acredito que um terceiro ponto que se conecta aos dois pontos anteriores, inclusive, é o resultado. Você olhar para o resultado. E aqui, nesse ponto aqui, eu estou falando realmente de retorno financeiro. Tá tudo bem, cara. Você olhar para as coisas com a ideia de retorno financeiro. Não tem problema. Não tem problema. Eu fui criado, sinceramente, isso aqui como que eu posso falar assim? Eu entendi com o tempo. Eu sou, né? Eu fui criado por pais, né? Das antigas, por aí vai, que sempre me trataram o ganho financeiro como algo errado. Isso mesmo, como algo errado. Então, de certa forma, eu passei muito tempo da minha vida tendo problemas com como lidar com dinheiro. Por conta disso, por conta da minha criação, né? De entender que o dinheiro é mal, por aí vai, essa coisa que foi implantada na minha cabeça lá atrás e por aí vai. Inclusive, isso aqui pode até ser um tema para outro vídeo, né? Eu gostaria de falar aqui para vocês aqui, que até eu tenho um tema que se chama Demita Seus Pais. Esse aqui é o tema do vídeo. Um outro vídeo, se vocês estiverem interessados, a gente entra nesse assunto aqui que eu gostaria de falar também mais pra frente. Mas repito, então você juntou a terceira coisa aqui realmente é o resultado. Você olhar para o resultado do retorno financeiro, porque o retorno financeiro, ele, querendo ou não, ele vai ser base para tudo aquilo que você quer fazer além daquilo que você já faz. Nossa, ficou meio esquisito aqui o que eu quis dizer. Mas, cara, pensa assim. Tudo que rege o mundo é o dinheiro, cara.
infelizmente você quer... eu gostaria de tirar umas férias no final do ano. Cara, você precisa de dinheiro, cara. Eu gostaria de trocar de bicicleta. Você precisa de dinheiro, cara. Então a realidade, ela bate na sua cara. Sendo assim, realmente eu acredito que é importante você estar olhando pro retorno financeiro. Então você vai conectar essas três coisas, né? O relacionamento, o propósito e o resultado. Certo? Nesta ordem. Talvez para você aí, inclusive até gostaria de saber a sua opinião. Você que está ouvindo aqui, sei lá, da onde que você está. Eu gostaria de saber a opinião se essa ordem aqui de, vamos chamar de princípios, prioridades, não sei, se te convenceram de alguma forma, ou se você inverteria a ordem e iria colocaria o financeiro na frente, sei lá, se você trocaria, não sei. Eu creio que, para finalizar aqui, o grande retorno financeiro, ele só vem através de bons relacionamentos, né? Você desenvolver bons relacionamentos nos trabalhos, você ter o desafio, o propósito, né? Você arriscar a própria pele ali, né? O desafio, e aí o resultado vem. E isso aqui para mim em ordem de importância é essa, e eu creio que sejam todos diretamente proporcionais. Sendo assim, bons relacionamentos levam a um bom propósito, que leva a um bom resultado. Então, se você tem um relacionamento meia boca, você vai ter um propósito meia boca, e logo o resultado financeiro vai ser meia boca. Eu creio que seja nessa ordem, e em ordem de diretamente proporcional. Uma coisa leva a outra, uma coisa alimenta a outra, e por aí vai. Eu não sei se fez muito sentido aí. Eu espero que tenha feito sentido aqui, que foi, sinceramente, isso aqui tudo surgiu de uma conversa que eu tive com a minha maravilhosa esposa no carro, naqueles momentos que a gente conversa e eu falo, rapaz, isso aqui dá pra fazer um baita vídeo. Eu espero que tenha sido um baita vídeo aqui, e também eu espero que tenha sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui, certo? Então, já que você chegou até aqui, eu já vou te avisando que esse aqui é o canal Seu Preto. E o que significa aqui? Eu sou o Preto, autoprogramado, generalista e tudo, e eu sou o cara que só pede pra você se inscrever no final do vídeo. Olha só, eu sou um cara tão maneiro que eu só peço pra você se inscrever no final do vídeo. Por quê? Porque eu sou generalista em tudo, né? Então eu estou naquele momento que a gente tá tentando desenvolver na nossa jornada, e vamos pra cima, e vamos melhorando as coisas. Conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui, tento documentar tudo que eu tenho olhado, tudo que eu tenho observado, tudo que eu tenho testado, tudo que eu tenho feito, tudo errado, dado certo. Venho aqui, documento para vocês em formato de vídeo. Deixo esse registro aqui para que você assista aí, sei lá da onde você está, e fala assim, pô, isso aqui realmente fez sentido, isso aqui valeu a pena eu ter ouvido por esses minutos, ou simplesmente você pula para o próximo vídeo, certo? Se não serviu de muita coisa, você pula para o próximo vídeo. Dito isso, então, se você gosta de conversas assim, conversas que a gente começa de um jeito e não sabemos onde é que a gente vai parar com essas conversas aqui, eu peço para você que você se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal aqui para me ajudar, certo? Eu preciso de inscritos para desbloquear essas paradas maravilhosas aqui nessa ferramenta chamada YouTube. Eu preciso de inscritos. Então, se inscreve aí para me ajudar. Então, e é isso aí. Eu espero ter sido realmente uma boa, breve companhia por esses minutos aqui, certo? E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.